Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas e eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça um comentário e, se possível, divulgue entre os seus amigos o link deste vídeo. Nós estamos na lição número 9, o que faz Deus sorrir. Nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósitos e vamos ao nosso estudo porque tem muita coisa boa para nós. Em número 6:25 está escrito que o Senhor sorria para ti. Sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. Salmo 119, 135. Compreenda o que é agradável a Cristo e então faça-o. Esse é o nosso pensamento inicial e que nós estamos aqui, sim, podemos viver de tal maneira que vai dar muita alegria ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, que tanto nos ama e que nos quer realmente para perto dele estarmos eternamente. Noé é o exemplo de quem agradou a Deus. Na época de Noé, o mundo estava uma bagunça. Mas houve um homem que fez Deus sorrir, é o que está escrito em Gênesis 6, versículo 8. Mas Noé dava alegria ao Senhor. A época de Noé, o contexto dele era de violência, era de moralidade, era de incredulidade, era de dureza de corações. Mas Deus, olhando para a humanidade, viu que havia um homem que se destacava dos outros e sua família, que era justamente Noé e os seus filhos e esposa. Então esses aqui encontraram graça aos olhos do Senhor. Deram alegria a Deus e foi o motivo pelo qual Deus fez com que a humanidade não fosse completamente extinguida naquela época, preservando Noé e sua família como semente para uma nova geração. Deus disse: Noé me alegra, vou começar tudo de novo com a família dele. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Vamos aprender com Noé, vamos aprender como nós podemos também, à luz daquilo que ele deixou como exemplo para nós, vivemos de tal maneira que possamos alegrar o coração do nosso Pai. Então a primeira lição que tiramos da vida de Noé é que Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele. Ou seja, é possível que nós possamos também desfrutar dessa intimidade, de termos essa amizade com o nosso Pai, com o nosso Deus, o Criador. Para muitos, Deus é um ser distante, um Deus egoísta, que criou o homem apenas para maltratá-lo. Não, a razão pela qual nós fomos criados por Deus é que Ele deseja que nós sejamos objetos do seu amor, que nós sejamos pessoas que possam voluntariamente amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Eis o que Deus mais quer de você, um relacionamento. Pode pensar nisso? Isso é maravilhoso. E essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Olha o que está escrito em Oséias: não quero sacrifícios, quero o seu amor, não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Esse é o desejo do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, sabemos que Deus está aberto a um relacionamento, a uma amizade, a uma intimidade, a um companheirismo por nossa parte. O fato é que Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Que Deus ama a todos, isso nós sabemos. Agora a grande pergunta é: será que todos amam a Ele igualmente? Claro que não, nós sabemos disso também. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus sorri quando confiamos nele completamente. Pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. É o que está escrito em Hebreus. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por isso Noé se tornou amigo de Deus. Ou seja, quando nós estamos depositando total confiança na palavra de Deus, nós nos entregamos a Ele e isso faz com que Ele venha sorrir. Isso alegra o coração do nosso Pai. Bom, naquela época havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva. Segundo, Noé vivia longe do oceano. Como colocaria o barco na água? Terceiro, como reunir os animais e depois tomar conta deles? Vejam, essas são questões pelas quais ele teria que trabalhar. A Bíblia diz que não havia chovido até aquele tempo de Noé. Uma neblina vinha e molhava todas as plantas. Então eles não conheciam chuva de verdade. Então vivia longe do oceano.
Por mais que ele pudesse construir essa grande embarcação, como é que ele levaria essa embarcação até o oceano? Então, isso seriam questionamentos lógicos que as pessoas em volta fariam e que poderia trazer dúvida ao coração. E depois Deus havia dado uma missão que ele deveria levar um casal de cada animal para a arca. Como é que ele ia fazer tudo isso? Ele teria que dar um passo de fé. Mas a Bíblia diz que Noé confiou em Deus completamente e fez ele sorrir. Salmo 147, o salmista diz: o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Olha só, eu nunca vi Jesus Cristo, mas eu confio no que as Escrituras Sagradas dizem. Eu nunca o vi pessoalmente, mas eu posso ter a plena certeza e convicção em meu coração de que Ele está comigo todos os dias, conforme a sua promessa. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é um passo de fé, isso é poder ter um relacionamento com Ele na base não daquilo que vemos, não daquilo que sentimos, mas na base da nossa confiança depositada em sua promessa, na palavra dEle. Então confiar em Deus significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu creio que Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Por isso, o meu passo de entrega total a Ele. Agora veja esse dado interessante, Noé levou 120 anos para construir a arca. Deve ter enfrentado dias desanimadores, não há dúvida nenhuma disso. O fato é que eu e você, nós enfrentamos dias desanimadores. Nós olhamos em nossa volta e muitas vezes nós não vemos a luz no final do túnel, nós não vemos resoluções daquilo que nós gostaríamos de ter. Então nós precisamos aguardar, devemos depositar nossa confiança e esperarmos completamente em Deus. Imagina a cena, Noé construindo essa grande embarcação sem nenhum sinal de chuva por anos. Foi considerado um louco que pensava ouvir a voz de Deus. Com certeza absoluta, essa acusação veio para ele. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. É a mesma coisa que as pessoas hoje estão nos considerando loucos, porque nós estamos aguardando a vinda dele, nós estamos crendo no arrebatamento da igreja, nós estamos crendo que vai haver um milênio. E como é que nós podemos saber disso? Só pela fé. A grande pergunta agora é: em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus completamente? Hebreus 11:6 diz assim: confiar é um ato de adoração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Confiança plena na palavra, na promessa, na fidelidade, na presença, na realidade de um Deus vivo. Bom, Deus sorri quando nós lhe obedecemos incondicionalmente. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Ele deu instruções detalhadas a Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A obediência não é uma questão de fazermos aquilo que nos agrada. Não é uma questão de negociação. Nós não podemos usar a Bíblia à la carte, ou seja, escolhendo aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nos apetece, aquilo que nos enche o coração de alegria, de satisfação. Não é assim. Existem certos mandamentos que são penosos, que são duros, que são difíceis, mas mesmo assim eu me submeto a eles, crendo que essa é a vontade de Deus e ela é perfeita para a minha vida, e eu estou realmente disposto a agradar o meu Pai, ao meu Criador, de forma incondicional. Então, a Bíblia diz que Noé obedeceu completamente, nenhuma instrução foi deixada de lado. O que Deus mandou, Noé fez, e exatamente de modo e no tempo em que Deus determinou. Isso é devoção, por isso Deus sorriu para Noé, porque ele era um homem cujo coração estava completamente rendido ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós queremos escolher ordens a que nós devemos obedecer. A obediência é incondicional. Nós devemos fazê-la com entusiasmo. Obedecemos a Ele de coração alegre. Salmo 100 e versículo 12 está nos exortando a servirmos a esse Deus com alegria, a nos submetermos a Ele com gratidão em nosso coração. No Salmo 119, o salmista diz: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. E Tiago, falando aos cristãos, disse o seguinte: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Crer implica em obedecer. Se nós não obedecemos é porque a nossa fé ela é fake, é falsa, ela é fajuta, ela não tem consistência, não está alicerçada naquilo que a palavra de Deus determina que ela esteja, que é na plena confiança para com Deus.
O autor prossegue com a gente dizendo que qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus? Essa é a grande pergunta, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E Deus sorri quando nós louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento, um elogio sincero de alguém. Há de concordar com ele. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. É isso aí, quando nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando, nós estamos dizendo que Deus é bom, que Deus é presente, que Deus protege, que Deus cuida, que Deus supre, que Deus está sempre conosco, que Deus dá o livramento e por aí vai. Quando nós estamos reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus e nós retornamos a Ele em gratidão, em louvores, então com certeza o coração de Deus fica alegre. A primeira atitude de Noé após o dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus oferecendo-lhe um sacrifício. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puras, oferecendo-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Esse foi um culto de gratidão, esse foi um culto em que Noé fez esse altar, fez esse sacrifício para engrandecer a Deus. Depois do grande dilúvio, depois de muitas perdas, depois de muita tristeza, mas ele havia reconhecido que aquilo era consequência do pecado da humanidade. Deus havia generosamente oferecido 120 anos para que as pessoas se arrependessem, mas elas não quiseram nada. Mas Noé e a família foram salvas. Salvas por quê? Porque obedeceram, porque adoraram, porque exaltaram o Criador, porque eles estavam dispostos a cumprir as ordens de Deus sem questionamentos. Hebreus 13,15 diz assim: por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifício de animais, como fez Noé. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor. E também um sacrifício de gratidão, como está lá em Salmo 116. Em Salmo 69, o salmista diz assim: nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza, com ações de graças. Isso agradará o Senhor. Deus também sorri quando nós usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Deus deu a tarefa para que Noé cuidasse da sua criação, cuidasse do meio ambiente, cuidasse de todas as coisas e desfrutasse delas também. Bom, Deus gosta de ver cada detalhe de sua vida, esteja você trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Veja o que o salmista diz no Salmo 37. Os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida dele. Então nós entendemos que todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus, se você as fizer com atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, varrer uma casa, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, como disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Bom, meus queridos, minhas queridas, chegamos ao final de mais uma lição, a lição 9, o que faz Deus sorrir. Eu espero que essa lição tenha trazido ao seu coração as motivações corretas para que você possa continuamente fazer Deus sorrir. Que Deus continue sorrindo para você e te abençoando. Até a próxima lição.